Possa nos ajudar e nos conduzir nessa aula, possamos sair daqui conhecendo mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula. O professor Orlando trabalhou com vocês sobre a questão do escape para a punição e para a restauração do homem, né? Até então, nós temos estudado as perguntas do catecismo, e as perguntas elas são elaboradas de uma maneira bem sistemática, para que a gente possa ter essa compreensão ampla do que é essa fé que nós temos, né? E aí, nas últimas aulas, nós trabalhamos a questão do pecado. O pecado não é somente um mero tropeço, mas é uma ofensa a um Deus eterno, santo, soberano e justo. E por conta da santidade, da justiça de Deus, o pecado ele merece a punição. E aí vimos que a questão do pecado, a punição é a morte eterna, não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual. Vale lembrar que a morte física que nós passamos ela é uma anomalia da raça humana. Tá? Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma consequência do pecado, da rebelião para com Deus. Vimos também a questão da lei, né? Então, vimos ali nos 10 mandamentos que a lei ela não tem o poder de salvar. A única coisa que a lei faz é acusar, é dizer, olha, tu está cometendo esse pecado, o nome desse pecado é isso daqui, e apontar quem, de fato, pode libertar o homem desse mal que é o pecado e trazer redenção. Então, vimos que a punição e a restauração ela vem por meio de um redentor. Só que a pergunta crucial que nós devemos fazer é quem é esse redentor? Por quê? Vamos pensar no seguinte ponto. Adão, ele peca contra Deus. E aí minha pergunta, quem é Deus? E nós já trabalhamos essa pergunta aqui. Quem é Deus? Então Deus ele é um ser eterno, ele é um ser santo, um ser justo, né? Um ser imutável. Ou seja, o pecado ele gera uma dívida desse homem para com Deus. Na aliança que Deus fez com Adão, certo? A quebra da aliança resultaria na morte de quem quebrou. Esse é o conceito de aliança no antigo Oriente Próximo, né? O pessoal daquela época ali. Boa tarde, meus irmãos. Então, esse é o conceito de aliança. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, cuja a quebra dela vai ocorrer a morte e a punição. Então, quem quebrou a aliança teria que pagar a dívida da quebra daquela aliança. Só que aí tem um problema. Adão agora, ele é pecador, ele não é mais santo. Ele não pode mais viver eternamente, porque foi expulso do jardim, certo? E a dívida é contra um Deus imutável, eterno, grandioso. Ou seja, a conta ela não fechava. Por quê? Porque a restituição disso que foi causado por Deus precisava ser feito primeiramente por um homem. Porque quem quebrou a lei de Deus lá no Éden foi um homem. Então era um homem que precisava pagar o preço dessa punição. Segundo, essa restituição ela precisava ter um peso eterno. Por quê? Adão cometeu o pecado contra um Deus que é eterno. A conta continua não fechando. Adão não tinha as condições necessárias para poder pagar esse débito para com Deus. E aí vem a pergunta, quem é esse redentor? Por que a gente precisava de um redentor? E aí, no decorrer das narrativas bíblicas, nós vemos tipos de redentores. Homens que surgem como uma sombra desse redentor perfeito. Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, os profetas. Todos eles eram sombras desse redentor perfeito. Todos eles apontavam ali também as funções que esse redentor teria. Então, muitas pessoas elas acabam crendo em um Deus genérico, mas não compreendem a identidade de Jesus. Né? Eu costumo dizer que nós vivemos num país bem religioso e se você perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, se elas não for ateu, ela vai dizer que crê.
mas é um Deus genérico. A grande pergunta é essa: quem é esse Redentor? Outros vão ver Jesus apenas como um mestre que ensinou coisas boas, né? Um profeta, um exemplo moral, inspirador. No entanto, se a gente não entender corretamente quem é o Redentor e o que significa Jesus ser o nosso Redentor, a gente não vai entender o Evangelho direito. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em Mateus 16. Mateus 16. Quando no seminário eu trabalho a disciplina de Cristologia, que é o estudo da pessoa, da obra de Jesus, eu gosto muito de começar trabalhando esse texto, porque é um texto central para que a gente possa entender quem é Jesus e quem é esse Redentor. Então vamos lá. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Perceba a pergunta de Jesus: quem os outros estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem as pessoas estão dizendo? Quem a multidão diz que é o Filho do Homem? E aí eles responderam: uns dizem que é João Batista, por conta da semelhança da mensagem. Outros dizem que é Elias. Essa questão de Elias é uma aplicação direta da profecia de Malaquias, que surgiria Elias nos dias do Senhor. Então, a mensagem profética de Jesus se assemelhava à mensagem de Elias, porque era uma mensagem de denúncia e de chamado ao arrependimento. Outros dizem que é Jeremias, outros que é um dos profetas. Então, veja que a visão que as pessoas tinham de Jesus era uma das mais variadas. Isso não muda hoje. Hoje, se você chegar para alguém e perguntar quem é Jesus, eles vão dizer que Jesus foi um grande mestre, que é um guru, que é um espírito de luz, que é um revolucionário, que é qualquer coisa, certo? Mas veja que a pergunta principal aqui não é o que os outros pensam, mas é o que os discípulos pensam. Então veja o versículo 15. E Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Quem dizem quem eu sou? Então, para o Evangelho, o que o mundo pensa acerca de Jesus não é relevante. Por quê? Porque o mundo está cego pelo pecado, pelo seu próprio entendimento. Então, ele vai definir Jesus das mais variadas formas. Para o Evangelho, o que importa é quem os discípulos de Jesus dizem que ele é. Porque se nós não sabemos, não soubermos quem de fato Jesus é, seu papel, sua obra, seus títulos, não tem como a gente comunicar o Evangelho. Como é que a gente vai comunicar o Evangelho falando de alguém que nós nem conhecemos exatamente como esse alguém é? E aí, Pedro, a sua ousadia tão conhecida, vai dizer: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é a declaração basilar do Evangelho. É a declaração basilar do Evangelho. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. Cristo aqui é um título que aponta para a obra messiânica. Tá? Cristo não é sobrenome de Jesus. Tá? Então, Cristo aqui aponta para a obra messiânica. Então, Pedro aqui, pelo poder do Espírito Santo, está declarando que ele é o Messias. Mas ele não é qualquer Messias, porque muitos Messias surgiram naquela época, muitos Messias surgiram na época da igreja e muitos Messias ainda surgem nos nossos dias. Mas ele vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele não é qualquer Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Então, a resposta dessa pergunta responde justamente isso daí. Quem é Jesus para nós na prática? Ele é apenas uma figura histórica, ou ele é o Senhor que sustenta a vida e reconcilia a nossa alma para com Deus? E isso está na resposta aqui de Pedro. Por anos, os teólogos liberais eles tentam buscar o Cristo histórico. Né? Os teólogos liberais eles vão dizer que existe um Cristo que de fato existiu na era ali da antiga Galileia, da Palestina, foi um homem bom, fez coisas boas, e existe o Cristo dos discípulos,
que foi justamente o Cristo criado pelos discípulos para sustentar a fé cristã. Então, a declaração de Pedro mostra que não existem dois Cristos, só existe um Cristo. E a nossa pergunta de hoje é: quem é o Redentor? Certo? Bom, o Redentor, de uma forma bem breve, resumida, ele é o único mediador capaz de reconciliar Deus e o homem. Prestem bem atenção, ele é o único. Não existe outro meio, não existe outros mediadores, não existe submediadores entre Deus e o homem. Existe apenas Cristo. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que se coloque entre mediador de Deus e do homem, excluindo Cristo, é um anticristo. É como a Bíblia ela declara. Então nós vivemos o espírito do anticristo na nossa era. Pessoas que querem ser os messias, pessoas que querem se colocar nessa intervenção entre Deus e o homem. Todo ser humano que se coloca nesse papel de reconciliar ou de mediar essa ruptura entre Deus e o homem é um anticristo. Certo? Escatologicamente falando, lógico, lá na frente surgirá a personificação do anticristo. E por que o Redentor ele é o único capaz? Porque só ele reúne em sua própria pessoa tudo o que é necessário para a salvação. Lembra que eu falei para vocês no início? Adão pecou e agora ele tem uma dívida com Deus e a conta não fecha, ele não consegue pagar essa dívida, porque agora ele é mortal, ele é finito, ele é pecador. E existe uma prerrogativa da parte de Deus para que essa dívida seja paga, certo? Então, quais são os elementos necessários para o Redentor? Primeiro, homem. Né? Ele representa legitimamente a humanidade. Né? Então, ele obedece à lei e ele vai sofrer a penalidade do pecado no nosso lugar. E Deus, porque a obra possui um valor infinito e a eficácia suficiente para salvar, para satisfazer plenamente a justiça divina, certo? Mais à frente vão ter perguntas específicas sobre essa questão do porquê homem, do porquê Deus, e a gente vai trabalhar de uma forma mais esmiuçada, certo? Então, sem essa união de natureza divina e natureza humana, não seria capaz de haver redenção. Se Jesus ele fosse somente homem, não tinha como haver redenção. Por quê? Porque o sacrifício dele só ia alcançar os pecados daquele povo presente. Se ele fosse Deus, não pela incapacidade do poder divino, certo? Mas porque a dívida foi contraída por um homem. Então, se ele fosse somente Deus, também não haveria possibilidade de salvar, porque o derramar do sangue precisava ser de um homem. Por isso que o sacrifício lá no tabernáculo ele era constante. Aquele sangue de animal ele era temporário, era para apaziguar a ira de Deus. Por isso que nós falamos que o sacrifício de Jesus ele foi expiatório, certo? Foi para expiar a ira de Deus de longe do homem que crê. Então, temos isso daí. Calvino ele destaca que Paulo ele chama Cristo de homem, justamente para enfatizar esse vínculo de parentesco que ele estabeleceu conosco, certo? Somente quando Paulo vai falar lá em Timóteo que só há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Então ele enfatiza isso daí. Existe um problema sério na cristandade, no meio evangélico, que é a compreender de uma forma plena essa questão da dupla natureza de Jesus. Porque é fácil nós pensarmos em Cristo como sendo Deus. Andou pelas águas, ressuscitou dos mortos, curou. Mas existe a figura do Cristo homem, que é necessário para o processo da salvação. A gente vai falar mais disso nas próximas perguntas. Então, o mediador, ele não poderia estar distante. Não poderia. Como é que alguém poderia mediar a nossa reconciliação com Deus se ele não conhecesse plenamente as mazelas da humanidade? Se ele não conhecesse plenamente o peso do pecado, lógico, sem ter pecado, certo?
Como é que ele poderia se compadecer de nós se ele não vivesse ali toda a experiência que a queda causou na raça humana? Lógico, como Deus, ele tem conhecimento disso, ele é onisciente, ele sabe, ele vê, certo? Mas para a mediação e para a redenção era necessário que ele padecesse das mesmas coisas que nós, certo? Então ele precisava se aproximar de nós, da nossa própria carne, para nos levar de volta para Deus. E aí Calvino vai argumentar que a divindade de Cristo ela dá esse valor infinito para a sua obra, enquanto a humanidade permite agir em nosso nome, certo? Bom, temos alguns textos bíblicos que vão enfatizar isso daí. 1 Timóteo 2, 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Certo? Então, Paulo enfatiza muito bem isso daqui. Aqui você tem Paulo declarando tanto a natureza divina quanto a natureza humana de Jesus. Certo? 1 João 1, certo? Texto bem conhecido. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma coisa interessante aqui, a palavra verbo, né, vem da palavra logos, no grego. João ele escreve que Cristo era o verbo, ou era um logos, de uma forma bem intencional. Por quê? Na filosofia grega, na cosmovisão grega, eles entendiam que o logos, tá? O logos não é uma palavra estritamente teológica, ela vem da filosofia. Então eles entendiam que o logos era a força ou a mente ativa do divino que criou todas as coisas. Então na filosofia grega, o logos ele era algo impessoal. Era algo apenas que deu forma ao universo, ao cosmos, e botou todas as coisas para funcionar. E aí esse logos, ele é impessoal, você não se relaciona com ele. Então João ele escreve aqui mostrando que esse logos ele não é uma força impessoal, ele é Deus encarnado. Então no princípio era o verbo, era o logos. Então Jesus estava lá no princípio com Deus, lá na criação. O verbo estava com Deus, então o verbo estava lá, e o verbo era Deus, certo? Uma tradução mais literal, João fala que o verbo é Deus, certo? E aí ele vai dizer que esse verbo, esse logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Tá? João também escreve isso daqui já para combater o início do gnosticismo que vai surgir ali já no final do primeiro século. A ideia gnóstica de que o espírito é bom e a carne é má, então o espírito não pode habitar na carne porque é má. Então, o gnóstico ele não cria que Jesus era homem-deus, porque sendo Deus ele não pode habitar naquilo que é mal. E aí João ele vai afirmar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, há esse parentesco. Então, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. É interessante também, é parecido com o Jesus, né? Isso. Quando ele fala arte, você interpretar que a fala, né, a palavra é Jesus. Isso. E é engraçado, fala, haja luz, e o próximo versículo depois da verdade vai falar, Jesus é a luz do mundo. Justamente. E o interessante, Abner, é que quando João fala que no princípio era o verbo, no grego, tem na rede logos, é a mesma sintaxe do hebraico. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Né? Então, esse princípio aqui foi intencional para João fazer com que seus leitores lembrassem sobre o princípio. Que princípio? O princípio lá de Gênesis. Jesus estava com Deus lá. Esse benefício tem um sigma deles, é verdade. Tem a interpretação que significa no início, no princípio, aí tem valor, outra interpretação que eu não sei se é verdade. Não, lá no hebraico, Bereshit é princípio, início. E aí isso também pode ser o filho de Deus que tem a marca na mão. Não. Isso eu já vi essa interpretação já. É uma bela de uma alegoria ali muito da louca. Por conta
o que acontece? Na escrita hebraica, no Bereshit, aparecem algumas letras do hebraico, que é o alfa e o tav, que é a primeira e a última letra. Aí o cara pega o alfa, o aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e o tav, que é a última letra, e vai dizer, ó, aqui está Jesus, porque ele disse que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o princípio da graça. Toda uma... Descarta isso daí, isso é maluquice. O cara ficou alguma coisa estragada para defender um negócio desse. Bom, vamos lá. Alguns princípios doutrinários sobre quem é o Redentor. Primeiro, entendemos que há um único Redentor. Então, a salvação, ela não admite múltiplos caminhos. Tá? Jesus não admite concorrência. Ele é exclusivo e exclusivista. Certo? Então, a exclusividade de Jesus, ela também não é intolerância religiosa, como nós vamos ver por aí. Mas é a consequência lógica da redenção. Porque se houvesse outros mediadores, ia ser uma confusão, né? Então, quem ia mediar quem? Quem ia ser justo na sua mediação, né? Vamos pegar aqui o próprio exemplo da questão da mariolatria, né? Muitos falam, Maria, ela é corredentora, é co-mediadora com Jesus, né? Então, se você quer chegar ao filho, você pega a mãe. E alguns católicos chegam até a falar, não, porque a mãe era muito mais complacente do que o pai, não sei o quê, tem um coração mais mole. Usa esse negócio aí. Então, o princípio da justiça é o quê? É a benevolência do mediador. Tem uma coisa errada aí. Então, Jesus, a salvação não admite múltiplos caminhos. Então, todas as religiões não levam a Deus. Apenas Cristo, apenas o Evangelho leva a Deus. Então, Atos 4:12 vai afirmar isso, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é Cristo Jesus. Certo? Então, quando pensamos sobre o Redentor, só há um. Cristo Jesus, homem, Deus. Certo? Ele é o Filho eterno de Deus. Jesus ele não começou a existir na encarnação. Logo após o surgimento e a consolidação da igreja cristã, surgiram muitas heresias e muitas pessoas tentando explicar essa questão da dupla natureza de Cristo. E aí, quando você tenta explicar algo que é um mistério da fé, você corre um grande perigo de desbancar numa heresia. E aí, durante o primeiro século, muitos começaram a questionar a divindade de Jesus. Um deles foi Ário, de onde vem a heresia do arianismo, que é a base doutrinária dos testemunhas de Jeová. Ário, ele dizia que Jesus ele não era Deus igual a Deus, porque ele foi criado, certo? Então, Jesus ele não começou a existir na encarnação. Ário entendia que a divindade de Jesus ela foi colocada nele, foi imputada a ele na encarnação. Por isso, ele não era Deus igual a Deus. Era um Deus menor do que Deus, logo, ele não é digno de adoração. E logo, você tem um problema aqui na questão do mediador. Né? Perceba, pessoal, que existem... na fé cristã, existem colunas centrais daquilo que nós temos. E se a gente mexe um centímetro qualquer dessas colunas, toda a fé ela vai desabar. Então, se eu afirmo que Jesus não foi homem, então a redenção ela não foi perfeita. Se eu afirmo que ele não é Deus igual a Deus Pai, então a redenção também não foi perfeita. Então, ele é o Filho eterno de Deus. Então, Jesus ele já existia. Quando nós estudamos cristologia, nós trabalhamos os 3 estados de Cristo. Pré-existência, Cristo ele é pré-existente, ele já existia na eternidade com o Pai, com a Trindade, certo? O estado de humilhação, que aí sim é a encarnação. Então, o que passa a existir no tempo e no espaço não é a divindade, mas é a encarnação. Quando Paulo vai escrever lá em Filipenses 2, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não subjugou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando forma de servo. O que Paulo está dizendo ali é que Jesus ele se esvaziou
por adição e não por subtração. Como assim? Jesus, ele trouxe para si algo que não era um elemento da divindade, que era o quê? A humanidade. Então, ele se esvaziou por adição. Ele adicionou na natureza dele, já divina, algo que não existia, que era a humanidade e uma humanidade serva. Certo? Então, esse é o autoesvaziamento de Jesus. Certo? Então, a humanidade, a encarnação, ela surge no tempo e no espaço. E o terceiro estado de Jesus é a sua glorificação. Tá? Deu para entender aí esse elo? Tá? Então, ele é eterno, ele é consubstancial ao Pai, certo? Na teologia nós chamamos isso da essência do homousios, então homo igual ao Pai em substância. Então ele é igual a Deus Pai na sua divindade. Sua eternidade é que garante que a sua obra possui autoridade divina e valor infinito. Então é a divindade de Jesus que vai garantir essa autoridade, esse valor infinito para a redenção. Se ele não fosse Deus, a gente estaria aqui à toa. Tá? Estaríamos à toa. Seguinte, ele se tornou homem. Então, o Filho Eterno assume a verdadeira natureza humana. Algumas heresias também do segundo e terceiro século da igreja vão dizer que Jesus não tinha natureza humana, que ele era apenas uma aparição fantasmagórica, era um espírito que aparecia ali. Entre eles, os próprios gnósticos defendiam isso. Não, Jesus teve uma natureza humana que passou por todo o processo de desenvolvimento de qualquer ser humano. Tá? Jesus precisou trocar as fraldas, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus brincou quando criança, Jesus passou sobre o ensino da lei. Então, a encarnação é indispensável, porque somente o Deus homem pode obedecer, sofrer e redimir em nosso lugar. E ele é o mediador, então ele revela a Deus ao homem e assume a condição humana diante de Deus. É interessante que, na obra da salvação, nós temos Cristo como esse mediador fora de nós. Ele é o mediador que está fora de nós. Ele está à direita do Pai, mediando a nossa salvação. E nós temos o Espírito Santo, que é Deus, e faz essa mediação dentro de nós. Ele intercede por nós, dentro de nós, e Cristo intercede por nós, fora de nós. Então nós temos duas pessoas na Trindade ali intercedendo por nós, em todo o desenvolvimento da nossa salvação. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Né? Então, é a garantia, é o elo inquebrável ali. É por isso que Paulo, em Romanos 8, vai escrever o que nós chamamos da corrente dourada da salvação. Tem um texto de Lewis que ele aplica a verdade à oração. E aí ele fala justamente isso, que quando uma pessoa está orando sozinha no quarto dela, na verdade, tanto Deus Pai quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo estão agindo no meio dela para que ela possa ter um relacionamento com Deus. O Deus Pai recebe, o Deus de Cristo é aquele que, por meio do seu sacrifício, nos tornou capazes de termos essa conexão, e o Espírito é aquele que está recebendo por nós no meio da nossa oração. Então, no final, algo que é tão simples quanto a oração é um trabalhar de toda a Trindade para que nós possamos ter algo que nós não poderíamos. Exatamente. Cristo ele sofreu a penalidade do pecado. Então, na cruz, Cristo assumiu juridicamente o lugar do pecador e suportou a penalidade. Então, quando falamos sobre a humanidade de Cristo, eu vou trabalhar melhor, mais esmiuçada essa questão do assumir juridicamente. Né? O sacrifício dele foi substitutivo, suficiente e definitivo. A gente não precisa mais estar sacrificando animaizinhos no altar para garantir o perdão de Deus. Sua salvação ela foi suficiente. E por ser suficiente também, nós não precisamos de obras para alcançarmos a salvação. Certo? Sendo Deus, a obra tem valor infinito. Sendo homem, pode ser aplicada à humanidade. Bom, problema da redenção, né? A doutrina da pessoa de Cristo é o fundamento da fé cristã, porque a salvação depende diretamente de quem é o Salvador. Quem é o Salvador? Se o Salvador é Cristo, Deus homem, então
nós podemos ter garantia de que a redenção foi eficaz. É eficaz, na verdade. O problema do pecado ele não é apenas moral e emocional, como trabalhamos já em aulas anteriores, tá? Mas é uma questão de culpa diante da justiça divina. Então, o pecado ele gerou uma dívida do homem para com Deus. E essa dívida, como eu falei no início da aula, não poderia ser paga por qualquer homem. A redenção ela exige essa reconciliação real entre Deus e o homem, sendo necessária a mediação perfeita. Então, todo aquele processo do Antigo Testamento não era um processo perfeito, era imperfeito. Por isso que ele era recorrente. Por isso que a todo tempo era necessário sacrifício, memoriais. Deus levantava homens para conduzir o povo nessa mediação, porque não era perfeita, mas apontava para a mediação que é perfeita, que é a mediação de Cristo Jesus. Nós temos dentro desse arcabouço aqui da cristologia chamada união hipostática, tá? Que é o quê? É esse entendimento da dupla natureza de Jesus, a natureza divina e a natureza humana coexistindo em uma única natureza, certo? Que é o Filho de Deus. Vale salientar, pessoal, que em nenhum momento Jesus deixou de ser menos Deus ou menos homem, certo? Às vezes o pessoal usa muito a expressão, Jesus ele é 100% Deus, 100% homem. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque quando a gente usa algum título de porcentagem, pode pensar que a bateria descarrega ali, né? Aí ele fica 90% homem, 100% Deus, aí depois 80% Deus e 100% homem, não. A melhor expressão é que ele é plenamente homem, plenamente Deus. Tá? Então, natureza divina e humana coexistindo numa única natureza e agindo para a glória de Deus. Essa união ela acontece sem confusão. Não há confusão nas duas naturezas de Jesus, humana e divina. Ela acontece sem separação. Em nenhum momento Jesus se separa da sua natureza. E ela preservando plenamente cada elemento da natureza de Jesus. Tá? Isso é o que Alistair McGrath ele chama do mistério da fé. O que é o mistério da fé? O mistério da fé é uma verdade expressa e revelada dentro da doutrina cristã, mas que ela é supra-racional. Não é que ela é irracional, ela está acima da nossa razão. Por quê? Porque quando nós pensamos em um homem que é Deus e homem ao mesmo tempo, nós conseguimos raciocinar isso, mas é algo que vai além da nossa razão. Porque quando a gente começa a pensar como é que Cristo era Deus e homem e não tinha confusão, não tinha separação, não era. Simplesmente. Então, e aí o McGrath justamente ele vai dizer que quando se tenta explicar os mistérios da fé, é que aí você tenta entrar em alguma heresia. Por isso que as heresias dos primeiros séculos da igreja sempre tentaram trazer uma explicação racional dessa dupla natureza. Aí o arianismo vai dizer que ele era divino, mas assumia uma forma humana, então era mesmo Deus. O outro vai dizer que Jesus ele era uma aparição fantasmagórica. O outro vai dizer que existia um homem chamado Jesus e quando ele foi batizado, o Espírito Santo tomou conta do corpo dele e quando ele morreu, o Espírito Santo saiu com só a carcaça lá na cruz. Tá? Mas não, ele é plenamente homem, plenamente Deus. E aí essa união explica como a sua morte na cruz, ocorrida na história humana, possui a eficácia eterna e o alcance universal. Quais são as implicações da encarnação? Tá? O Criador assume a criação para redimi-la, revelando a profundidade da graça e da condescência divina. Em Cristo, Deus apenas não comunica verdades. Falando um negócio, eu fiquei agora. Quando Jesus morreu, o Espírito Santo saiu, nós vamos falar um pouco dele. Não. Quem morreu na cruz foi o Deus homem. É o mistério da fé. Como é que Deus morre? Não sei, ele morreu e ressuscitou. Mas então, o Espírito dele não foi Sim, foi. Houve a separação. Por quê? Porque ele é homem, Deus.
Quando nós morremos, há uma separação do nosso corpo e da nossa parte imaterial. No caso, a alma de Jesus foi para o céu ou foi no corpo? Foi para o céu. Céu. Se ele ficasse no corpo, ele não teria morrido. Depois que ele morreu, ficou só a carne dele. Só a carne. Sim, ficou o corpo. Só que a heresia, ela diz que a divindade de Jesus se divorcia dele na cruz. Não a parte material. Ele morto continua sendo Deus, né? Eles estão dizendo que Exatamente. ele morto. Ele morto continua sendo Deus. Ele não era Deus. É como se na hora da cruz a natureza divina saísse dele e ficasse só a natureza humana lá. Não, na cruz é a dupla natureza lá. Homem, Deus. Quem foi para o sepulcro? O homem, Deus. Quem ressuscitou? O homem, Deus. Tá? Só a natureza humana não era suficiente para vencer a morte. Como é que é? Só a natureza humana. Só a natureza humana não era suficiente para vencer a morte. Exatamente. E aí, veja, ele não apenas comunica verdades sobre si mesmo, mas revela pessoalmente dentro da história humana. E a encarnação demonstra que a salvação cristã não é abstrata, né? Deus salva o homem, tornando o homem sem deixar de ser Deus. Quais são as aplicações? Bom, porque homem, Cristo precisava ser homem para representar a humanidade. Eu não vou gastar tanto tempo aqui, porque ele vai responder uma pergunta disso daí também. Porque Deus precisava ser Deus para que a sua obra tivesse valor infinito. E ele precisava ser esse mediador perfeito. Então, na encarnação, Deus realiza plenamente a reconciliação, porque Cristo pode nos representar diante de Deus. Numa prática, pensarmos no Redentor nos leva para uma vida de confiança. Então, a exclusividade de Cristo, ele define onde nós colocamos a nossa confiança. Então, a salvação não depende do nosso mérito, e ainda bem, certo? Mas da obra de Cristo. E aí, quando a gente tenta misturar graça e boas obras, a gente vai sempre viver numa insegurança espiritual. Identidade de unidade, né? A identidade humana não é construída por aprovação ou validação. Em Cristo, o crente ele recebe essa nova identidade. Consolo nas fraquezas. Então, a humanidade do Redentor, ela oferece um consolo verdadeiro. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Adoração e humildade. Então, Cristo ele assume voluntariamente a condição de servo e ele demonstra humildade por meio do serviço da obediência. Por isso que a vida cristã ela não pode ser marcada ali por um orgulho ou pela busca do reconhecimento, mas por uma humildade prática de serviço ao próximo. Então, como é que a compreensão de que Jesus é Deus muda a nossa forma de adorá-lo? Como o fato dele ser verdadeiramente homem nos ajuda nos momentos de sofrimento e tentação, e nós temos confiado na obra completa desse Redentor ou no nosso desempenho religioso. E aí, respondendo a nossa pergunta, quem é o Redentor? O Redentor, o único Redentor é o Senhor Jesus, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Então, nas próximas perguntas, nós vamos destrinchar essa questão. Por que precisou ser homem? O porquê precisou ser Deus? E o que foi essa penalidade do pecado lançada sobre Cristo Jesus? Amém? Dúvidas? Comentários? Não? Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos cultuar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa aula, queremos te agradecer pela graça, Senhor, de nos ter dado um Redentor perfeito que nos livra da penalidade do pecado, Pai. Nos ajuda a compreender e a viver isso de uma forma prática e não somente guardar para nós, mas testemunhar e testificar desse Redentor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.